Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui para o 64º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje nós vamos dar prosseguimento à leitura do livro de Josué, hoje lendo os capítulos 13, 14, 15 e 16. E eu conto com você para que continue firme conosco nessa jornada. Está sendo maravilhoso poder desfrutar da história da redenção da vida do homem junto com os irmãos, nessa grande linha do tempo, né, que nós estamos vendo como a ordem cronológica de leitura. Então, eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações, clicando ali no sininho. Assim você vai ajudar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e você também possa receber sempre novidades aqui do nosso canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo, já deixe o seu like, se você acha que esse conteúdo da Palavra de Deus é importante para a vida das pessoas. Então compartilhe com seus amigos, familiares, os membros da sua congregação e convide-os para estar junto de nós nessa jornada maravilhosa, tá bom? E agora nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor uma bênção na leitura da sua palavra. Vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, nos auxilia, Senhor, na leitura da tua palavra. Que teu Espírito descortine diante de nós os mistérios contidos, Senhor, nas Sagradas Escrituras. Nos ajuda. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs, aqueles que estão desanimados, Senhor, aqueles que estão sem tempo, ajuda-os. Que o Senhor consiga, por misericórdia, ajudá-los ali na organização do tempo, na organização dos seus assuntos, para que eles tenham tempo para aprender mais do Senhor. Cuida, Senhor, da saúde, cuida dos empregos. Nós assim te pedimos, mas que a tua palavra para nós ela seja o mais importante. Nós assim oramos, pedindo ao Senhor a tua bênção. Na leitura da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Conforme dissemos, vamos seguir aqui com a leitura. Josué, capítulo de número 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias. E disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica do resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. E os aveus, desde o sul, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos gebalitas e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tu tenho mandado. Reparte, pois, agora essa terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dimbom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã, até Salca, todo o reino de Og, em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes, que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Jesureus, nem os Maacateus. Antes, Jesu e Maacate habitaram no meio de Israel até os dias de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhes tinha dito. Assim,
Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale e toda a campina de Medeba, Esbom e todas as suas cidades, que estão na campina, Dibom, Bamote Baal, Bet Baal Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibna, e Zerete Saar, no monte do vale, e Bet Peor, e Asdod Pisga, e Bet Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, a Evi, e Requém, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, e desde Esbom até Ramate Mispa, e Betonim, e desde Manaim até o termo de Debir, e no vale Bet-Arã, e Bet-Nimra, e Sucote, e Safon, que ficara do resto do reino de Seom, rei de Esbom, mas o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão, para o Oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Manaim, mas todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança, nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o oriente. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto às 2 tribos e à meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrabaldes para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora,
desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Louvado seja o Senhor. Josué, capítulo de número 15. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. E saí para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cádiz Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca, e passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas desse termo irão até o mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado até a extremidade do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais esse termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então, esse termo passará até as águas em En-Semes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E esse termo passará pelo vale do filho de Rinom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém. E subirá esse termo até o cume do monte que está diante do vale de Rinom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então, esse termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais esse termo até Baalá. Esta é Kiriate Jearim. Então, tornará este termo desde Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Esta é Quesalon, e descerá a Bet-Semes, e passará por Timna. Sairá esse termo mais ao lado de Ecrom, para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e sairá em Jabneel, e as saídas desse termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o Mar Grande e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebrom. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir. E fora dantes o nome de Debir, Kiriate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai.
e ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades das extremidades das tribos dos filhos de Judá, até o termo de Edom, para o sul: Cabzeel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, Quedes, e Azor, e Itnã, e Zife, e Telém, e Bealote, e Azor-Adata, e Quiriote Esron, que é Azor, e Amã, e Sema, e Molada, e Azargada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Baalá, e Lim, e Ezem, Eltolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madmana, e Sanzana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapua, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Saarim, Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, e Adassa, e Migdal-Gade, Dileã, e Mispa, e Jocteel, e Laques, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Kitlis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá. 16 cidades e suas aldeias. Líbna, e Eter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquisibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias, Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até o rio do Egito, e o mar grande, e o seu termo, e nas montanhas, Samir e Jatir, e Socó, e Daná, e Kiriate Sana, que é Debir, e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gozen, e Olon, e Gilo, 11 cidades e suas aldeias. Arabe, e Dumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriate Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom, e Carmelo, e Zife, e Jutá, e Jezreel, e Jocdeão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Timna, 10 cidades e suas aldeias. Alu, e Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriate Baal, que é Kiriate Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, e Midim, e Secaca, e Nibzã, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puseram, pois, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém, até aos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Lendo o último capítulo de hoje, Josué capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó às águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Oron, de debaixo até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar, até Bet-Oron de cima.
E sai esse termo para o ocidente, junto a Micmetate, desde o norte, e torna esse termo para o oriente a Taanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai esse termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje. Porém, serviam-nos, sendo-lhes tributários. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui nós continuamos aqui com a divisão da terra, né? Então o povo ali ele já está recebendo as suas porções da terra. Aqui a gente conclui a nossa leitura de hoje. Eu queria te agradecer muito por estar conosco aqui nesse projeto, aqui nesse vídeo. E registre aqui o seu comentário e deixe registrado aqui qual o versículo da leitura de hoje mais te impactou. Qual a lição que o Espírito Santo te ensinou, que você pode compartilhar com cada um de nós. Por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like e sem registrar o seu versículo marcante da leitura de hoje. Tá certo? Então, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura da palavra de hoje, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos abençoou. Então, fechamos os nossos olhos. Senhor nosso Deus, seja bendito o teu nome pela leitura da tua palavra de hoje. Te agradecemos pela tua paciência, Senhor, pela tua misericórdia em nos ensinar, em nos esperar, Senhor, em ter cuidado conosco. Te agradecemos porque o Senhor tem segurado na nossa mão, o Senhor não tem permitido que nós desanimemos. Apesar das lutas, o Senhor tem nos ajudado a vencer. Por isso te agradecemos, porque a palavra do Senhor chegou até nós. E hoje estamos aqui juntos, nesse projeto, como corpo de Cristo, aprendendo mais do Senhor. Oramos te agradecendo por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua vida profissional, seu ministério, a sua saúde, que em tudo na nossa vida, o nome do Senhor apenas seja glorificado. Então, até o nosso próximo dia de leitura. Que Deus te abençoe grandemente e a paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.